Portugal é um país maioritariamente católico, mas o panorama não podia ser mais diversificado. Para nos falar sobre as atuais problemáticas da religiosidade e da difusão de novas filosofias de vida em Portugal, temos hoje em estúdio o professor Paulo Mendes Pinto, diretor do curso de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona. Olá, professor, seja bem-vindo ao Nós. Olá. Como é que se vive a religião em Portugal? A religião em Portugal hoje vive-se de forma muito diversa. Temos uma herança essencialmente católica, de facto, com aquilo que se costuma chamar dos praticantes e dos não praticantes. Sim. Não é? O último censo mostra que, de facto, há uma maioria muito significativa de pessoas que se afirma como católica, com uma prática religiosa depois, enfim, que vai variando nessas nuances do praticar ou não. E depois, hoje em dia, temos também, não só devido a grupos migrantes, mas também, no fundo, à procura de novas espiritualidades, temos hoje em dia, de facto, um panorama muito diversificado, em que temos, no fundo, se quisermos, práticas religiosas que vão desde as orientais até às mais alternativas, no fundo, com integração institucional, com pessoas a fazerem o seu percurso muito como que de bric-a-brac, a procurar em cada sítio aquilo literalmente que lhes faz falta. Acha que a religião serve ainda como uma ferramenta de definição do eu, por exemplo? Cada vez mais, acho que sim. A religião é uma ferramenta da definição do eu num coletivo, uma pertença, mas hoje em dia, de facto, a religião perdeu muito o caráter dogmático e ganhou um caráter mais espiritual. Portanto, muitas vezes hoje, em vez de se falar de religião, que nós contamos muito com uma instituição, com uma hierarquia, com dogmas, hoje é muito mais interessante falar-se de religiosidades, de espiritualidades, isto é, onde o indivíduo se afirma mais do que pela pertença a um grupo, afirma-se por aquilo que lhe é específico, pelo seu percurso. Sim, e hoje em dia já podemos falar de religião abertamente, ou ainda há alguma dificuldade da expressão da fé? Vai-se podendo falar. Hoje em dia, de facto, estamos, no nosso país, estamos numa plena liberdade religiosa, quer as instituições, quer os indivíduos têm uma liberdade religiosa que é definida pela lei e que é depois aplicada na prática. E, de facto, não há hoje, à exceção de pequenos fenómenos, coisas muito pequeninas, não há hoje problemas de liberdade religiosa. Sim, já podemos falar de interreligiosidade? Sim, agora, contudo, por parte dessas mesmas pessoas, o religioso ainda cai muitas vezes no campo do politicamente incorreto. Sim. Isto é, as pessoas preferem não falar sobre religião com medo de criar algum mal-entendido, de, no fundo, suscitar alguma questão que depois não sabem dialogar com ela. Mas porquê? Porquê que a religião tem esse peso? A religião tem esse peso, no fundo, porque temos uma herança muito grande em que a religião, de facto, foi um assunto, não é que tenha sido um assunto tabu, mas há pouco mais de 100 anos, na lei civil portuguesa, era proibido mudar de religião. Por definição, o ser português era ser católico. A Constituição portuguesa tinha isso definido. Quem vivia em Portugal e não era católico, os judeus, por exemplo, havia uma comunidade judaica em Portugal já significativamente grande em 1904, que começa a ser construída uma sinagoga. A maioria dessas pessoas tinha cidadania britânica, porque ter cidadania portuguesa implicava ser católico. ser-se católico. Portanto, temos uma herança que é muito grande e está muito enraizada, em que o religioso é algo que facilmente se torna incómodo, ou mais do que incómodo, torna-se fator de litígio. E é uma barreira à integração? Hoje em dia não. Hoje em dia eu diria que a religião até é um fator de integração. De reunião? Sim. Em que medida? Na medida em que cria laços, no fundo, em que é uma dimensão de pertença, uma dimensão de afetos. De identificação. Exatamente. As pessoas identificam-se com um grupo, as pessoas encontram nesse grupo, no fundo, formas, umas vezes
mais formais, outras vezes mais informais, de responder às necessidades, de encontrar, no fundo, um apoio, de encontrar até um emprego, de encontrar aquela palavra amiga, enfim, a religião. Então, numa época de crise, é muito um espaço de SOS. Acha que, pelo facto de Portugal ser um caldeirão de culturas e logo de crenças, enriquece a religiosidade em Portugal? Claro, claro. Portugal tem desde sempre. Portugal tem desde antes de ser Portugal, que tem de facto essa característica de ser uma zona de passagem, esta Península Ibérica, em especial aqui, esta praia ocidente. Este jardim à beira-mar plantado, desde há não é? milénios que é um local de passagem, e os últimos estudos que foram feitos em torno do ADN mostram que de facto somos todos uma mistura tremendamente interessante de gente que passou e que continua a passar, não é? E isso traz-nos, eu acho que de uma forma muito positiva, traz-nos uma identidade, se quisermos, híbrida. Habitualmente as pessoas, quando pensam em identidade, pensam em realidades que se podem quase de uma forma geométrica definir com contornos: eu sou isto e não sou aquilo. A nossa identidade passa muito não por sou isto e não sou aquilo, mas por sou isto e sou aquilo. Eu acho que a nossa próxima história é um exemplo perfeito desta interculturalidade religiosa e da evolução do mundo para perspectivas mais tolerantes. Ricardo Vilar foi criado numa família marcada pela diversidade de profissões religiosas. Entre católicos e judeus, este arquiteto desenvolveu uma fé própria, sem dogmas ou fundamentalismos, mas primando sempre pela tolerância que fez parte da sua educação.